Bem-vindos, senhoras e senhores, a essa droga de canal. Eu sou o Lucas e não é porque a gente não gosta dos contos que a White Wolf faz que a nossa mesa vai ser melhor. E hoje a gente vai começar a falar finalmente sobre as novels, cara. Vocês tanto pediram, tanto comentário falando. E aí, você vai falar só sobre livro? Você vai falar também sobre as novels, sobre os romances? Quero ver sobre Silver Crown. Enfim, gente, pedidos vão ser completamente... Enfim, eu tô tão entusiasmado pra fazer isso aqui, vocês não têm noção. Falar sobre as novels, eu acho que eu fico mais empolgado do que falar sobre os próprios livros em si. E pra isso, a gente vai começar falando sobre Drums Around the Fire, e eu chamei uma puta equipe aqui pra falar sobre esse livro, e a gente vai fazer ele por partes, mas calma que você vai entender. Então vamos apresentar aqui os convidados. Primeiro, Rafael, o famoso PH, por favor. Um abração, obrigado por ter aceitado aí o convite para participar dessa droga. Aqui o primeiro episódio do Clube do Livro. E, por favor, se apresenta aí pra galera. Bom, eu sou o PH e é isso. É só o que eu sou. Eu sou amigo do Lucas do Droga do canal. Amigo, quase irmão, porra. Cara é foda. Exatamente. A gente já tem aí uma longa amizade, né? Uma longa caminhada juntos. Fiz parte do Capital by Night com o Amadeu, tô sempre pelas comunidades do Facebook, agora também tô com o Rodrigo Hagabashi lá no Twitch, e é isso, tamo aí, né? Muito bom. E aqui de novo nesta droga de canal, a gente também tem o Rodrigo Pontes, segunda vez aqui, convidadíssimo. Seja muito bem-vindo a esta droga. Fala, bebê. Prazerzão, né, tá aqui nesta mesa de bar conversando sobre livros aqui, embora só eu tô bebendo aqui nessa birosca aqui, mas tá bom. Falaram que era pra deixar a cerveja pra gelar, mas cheguei aqui e tá todo mundo careta, viu, gente? Então, você já sabe que eu vou falar demais, então. Sou Rodrigo Pontes, lá do Fábulas Cotidianas RPG. A gente tá no Instagram, Facebook e aqui no YouTube com séries de RPG, com muito material também para narradores e jogadores. E é um prazer estar aqui nesta droga que eu já estou viciado. Muito bom, cara. Eu só não tô bebendo porque hoje é meu rodízio. E finalmente a gente tem o Rafael Damascena do Vale das Trevas. Cara, seja muito bem-vindo de novo a esta droga. Muito obrigado por ter aceitado o convite também para participar aqui do Clube do Livro. Por favor, se apresente pra galera. Pois então, eu queimei a largada, né? Não aguentei beber cerveja antes. Por isso que quando a gente chegou aqui, eu não tô sem nada pra beber. Mas o Rafael Damascena lá do Vale das Trevas, do podcast, também do canal do YouTube. Tô aqui nessa droga de canal de novo. Já tô me sentindo em casa. É nóis. E também sou outro viciado nessa droga, né, cara? Ah, muito obrigado, cara. Esse Não kern tem como aqui não é aberto ter, né, pra todo mundo. Muito obrigado aí pelas palavras doces, mas não prometo que minhas palavras serão doces em relação ao livro que a gente vai falar hoje. E só pra vocês entenderem, a gente vai falar sobre o primeiro capítulo do livro de Drums Around the Fire. Se você nunca viu, é esse livro, esse belo livro aqui. Se não estiver vendo direito, eu coloco ele maior na edição. Ele é o primeiro livro que tem registrado de literatura, podemos dizer assim. Ele é muito mais voltado para o artístico do que para a mecânica do jogo, do cenário. E eu acho muito bacana que eles começaram por lobisomem. Na Droga de Canal eu falei bastante sobre toda essa cultura oral que existe dentro do cenário dos lobisomens e coisa e tal. Enfim. E aqui eles trazem justamente um livro que é em volta da fogueira, mano. É tambor e a galera reunida ali, bebendo, conversando. E, cara, isso eu acho muito louco. Então a gente vai falar primeiro, nessa primeira parte aqui, sobre os primeiros contos que são os de Glória. Então, obviamente, nós vamos falar sobre alguns contos que envolvem conflitos, ok? Começando aqui com o livro, a gente tem a introdução, que tem um velho aqui, que é o Great Thunder, que é um ancião. Olha o meu respeito pro cara, né? Aquele velho. Que a gente tem o Great Thunder, que seria o Grande Trovão. Ele tá fazendo ali uma assembleia. E o que eu acho interessante nessa introdução é que ele fala sobre o cenário de Chicago. Ele fala que, olha só o spoiler que a gente leva, né? Ele fala sobre o cenário que tem lobisomens que encontraram vampiros perto do cairn de Chicago. E ele também fala sobre os problemas da Amazônia. O pessoal meio que caga e anda quando ele fala sobre essas coisas, e depois ele parte para os assuntos mesmo
que chama a galera pra cada um vai contar uma história. E eu acho isso muito louco, né? Alguém tem alguma coisa a falar aí dessa introdução? Ah, mano, a parte da introdução, pra mim, é a grande joia do livro, né? Aham. Sobre a estrutura do livro, assim, propriamente dita, né? Eu acho muito louco porque ele é, ao mesmo tempo, ele é um livro de antologia. Aham. Os contos, eles não são uma continuidade, né? Não é uma novel propriamente dita, né? Mas tem esses momentos de assembleia que vão costurar um conto com o outro. E isso eu acho do caralho, né? Eu acho que é a joia do livro, assim, são as melhores coisas, os melhores momentos que acontecem são esses. Eu achei do cacete, cara. Pode falar palavrão aqui, né? Enfim. Porra, claro que não. Pô, foi mal, Se caralho. não pudesse, eu só tô que falar. Puta que pariu, foi mal, caralho. Desculpa aí, porra. Cara, eu até quase lancei o bagulho quando a gente tava ainda, né, discutindo de ler o livro e tudo mais. E eu, tipo, já lancei. Cara, a introdução, ela me arrepiou, assim. Eu consegui, conforme eu ia lendo esse Great Thunder, eu imaginei a voz dele. Como é inglês, eu tenho o hábito, para ler inglês, para eu conseguir aprender, eu preciso ler em voz alta. É interessante. Caraca. E aí, cara, na voz dele, eu fiz uma impostagem de voz, assim, tipo, Great Thunder, né? Tipo, trovão, cara com a voz grossa e tal. E eu achei muito, muito foda a apresentação já desse personagem. Não sei, né? Eu só li só os contos de Glória, não sei se mais pra frente se ele vai aparecer novamente ou não. Mas eu acho o tipo do cara que ele já tem uma presença, né, meu? Ele já chega no rolê, você já fica, caraca, mano. Eu imaginei, tipo, aquela cena de Matrix do Morpheus, sabe? Uhum. Quando ele chega em Zion e tal, Zion, me escutem e tal. Eu achei muito, muito massa. E o lance que você falou também, né? Ele fala de Chicago e a galera meio que começa a dar uma rosnada pra ele quando ele começa a falar em defesa dos humanos, né? Então tá rolando muito uma rusga ali, os humanos, o humano é tudo cuzão e tudo mais. E ele fala, não, a gente tem que se aliar aos humanos e tal. Até que ele fala, não, vai, conta as histórias, contem os contos aí e desenrola essa porra aí. Então, uma coisa que me arrepiou muito, cara. Tem uma coisa bacana dessa parte que mostra muito como é que existe um certo preconceito que está dentro da sociedade Garou, entendeu? O Garou que nasce humano, de Garou que nasce lupino, que vai além do preconceito que já existe com os impuros, né? Sim. Então, assim, a galera que é lupina já não gosta muito dos hominidos não gostam muito dos lupinos, fica aquela coisa meio sectária, tá ligado? Dentro da própria sociedade. Enfim. Pode crer. Uma coisa que eu gostei é que a gente vê na prática, né? A gente tem, às vezes, como referência ali várias histórias dos livros, a gente tem algumas ideias, mas a gente nunca... É a primeira vez que a gente tem contato com um suplemento que mostra como é que é uma reunião na prática, né? Então mostra aí essas tensões que podem acontecer durante uma reunião. Eles usam bastante os termos do grossário deles, né? Coisa que a gente não... Eu, principalmente narrando, nunca usei de ato, essas coisas. Nunca usei, tá ligado? E é um grossário bem rico que eles têm ali. Então é possível ver rodando o cenário. E isso traz inspiração, traz ideia, né? De como até pro cara quando for fazer as suas próprias assembleias, de como é que mais ou menos ele poderia guiar isso, né? Achei que esses termos aí, eles vêm, tipo, com o tempo de mesa, tá ligado? Tipo, mas é legal porque conforme você consome as coisas que a White Wolf faz, você vai criando o costume de fazer. Por isso que eu acredito muito no exemplo. Tipo, mano, faça o que você espera que, tipo, o jogo seja. Então, vai fazer um livro, coloca o que você programou pro jogo ser. Foda-se se você vai fazer igual. Tipo, as mesas, elas são independentes, tá? Legal, mas eu acho legal trazer um modelo, sim, que nem você falou. Tem os termos que a gente geralmente não usa, isso geralmente com o tempo a gente faz, né? Assim como acostumar em vampiro... É profano falar de vampiro no livro de lobisomem, mas beleza. Mas quando a gente vai falar, tipo, Cainita, de Mão Negra, os cacete A4, a gente sempre tá falando de coisas que, tipo, você pega o glossário e você fala, cara, nem fodendo que eu vou decorar isso aqui.
mas acaba ficando Amaranto. natural. Tipo, porra, não vou falar. Mas acaba falando por quê? Porque Uhum. isso Tipo assim, aquele cara é uma sereia, tipo. tá inserido. Tá What? inserido. É muito louco isso, né? Uhum. E aí a gente vai tendo pro. uma Pode falar. imersão, né? A gente vai tendo uma imersão no cenário conforme a gente vai acompanhando no tempo, né? Verdade. Eu acho isso muito louco, né? Ah, outra coisa, né? O pessoal falou. Ele fala sobre o conflito em Chicago e na Amazônia. O de Chicago, eu quero guardar esse daqui, porque no momento certo eu vou falar sobre Under a Red Blood Moon. Esse cenário aí é muito doido, tem até uma abominação no meio dessa porra aí. E lá nos episódios convencionais da Droga de Canal eu falo sobre esse livro. Mas em relação ao cenário da Amazônia, já que eu falei desse lugar aí, então eu acho legal. Já que ele fala, né, sempre tá em voga essa porra dessa mata aí, que os filhotes são mandados pra praticamente ser sacrificados, e sempre ter essa briga interna aí, porque, pô, o pessoal tá sendo lembrado, mas ninguém quer lembrar exatamente. É tipo Guerra do Vietnã, saca? Tipo, tá tudo muito legal até você ser convocado, né? Não, até porque você fez a referência perfeita, porque assim como na Guerra do Vietnã, a real é que os Garou aqui estavam tomando pau, né? Exatamente. Verdade. Eles quiseram chegar arrasando e não é bem por aí, né? E uma puta referência também, porque o Gogol veio do Vietnã. Será que, tipo, ele veio Veio pra do levar Vietnã. outro cacete Olha lá, só. tá ligado? Olha a Caralho, crítica social foda aí. Esse cara é uma piada mesmo. Né? Bom, e aí a gente vai pro primeiro conto, que é The Fall of Cretan, que é escrito por Henry Barnes, acredito que seja assim que é o nome dele. E aqui a gente aí tem a história de uma seita de fúrias negras. Cara, isso aqui eu acho muito louco, porque a proposta ela já volta no tempo, não é aquele convencional moderno, ele já vai resgatar uma coisa que é mais folclórica, uma coisa lendária, porque ele volta na era clássica. Aliás, um abraço aí pro Christian Rissoli, que fez o Vampiridade Clássica, era clássica, desculpa. E aí ele volta para aquela época em que as Fúrias Negras ela tem ali um povoado, em que ela, tempos em tempos elas cruzam com os homens. E aí eles ficam meio que cansados, chega um cara, dá um poder ali de defesa para aquela civilização, e elas têm que pedir ajuda para uma seita de garras vermelhas, não, de presas de prata. E aí então é que rola a história. O que vocês acharam dessa história aí? Primeiro de tudo, a primeira impressão. O Rafa já tá se coçando ali porque boa coisa não vem. É o manual de tudo que deu errado no Garou. Nossa senhora. Pra começar, que essa mina, mano, como é que é o nome dela? Elysia, né? Elysia, né? Elysia. Mano, essa mina, ela é tão burra que ela só pode ter sido um jogador. Eu tenho a noção perfeita de que isso aconteceu em mesa. Pode crer, né? Pode crer. Eu tinha a noção perfeita de que isso aconteceu em mesa. Ela só pode ter sido um jogador. Ela... Bom, pra explicar pra quem não leu. Tá tendo uma... Mano, ela tá na beira de uma cidade, de uma aldeia. Tá no meio do Império. E aí, uma hora, os caras cansam de apanhar, tá ligado? E aí eles começam a resistir a essa seita de Fúrias Negras. Que vão lá só pra matar, pra fazer um controle populacional, né? Uhum. E aí a situação é a seguinte, ela tá nos limites, ali nas fronteiras da aldeia. Eles não estão sendo afetados pelo delírio, eles estão todos armados com prata, e o que ela faz? Ela resolve invadir. Tem uma matilha de presa de prata esperando pra vir ajudar ela. E ela resolve invadir, mesmo assim. Porque ela é o quê? Porque ela é Garou. Só por isso. Cara, é tudo que dá errado. E tudo isso no meio de um Império. O que quer dizer, mano? Só faltou falar da Guerra da Fúria. Só faltou aparecer um Bastet aí no meio. Deixa eu só falar um negócio, cara. Porque assim, eu acho engraçado porque no começo eu até achei, tipo, plausível. Eu falei, porra, não, mas tem o fator fúria, né? Porque, porra, ela tá furiosa. E alguns parentes, outros integrantes ali da seita dela morreram, patati patatá. Mas aí depois eu falei, caralho, mano, mas ela já perdeu todo o tempo pedindo ajuda, tá ligado? E sabe, não faz sentido de fato essa parada.
Mas pode continuar, desculpa cortar. Não, então, mas basicamente é isso, tá ligado? Dos três contos, eu acho que esse foi mais árduo, assim, pra mim, tá ligado? Porque, meu Deus do céu, como essa mina é burra, o cara, essa Elísia, eu me detestando ela a cada instante. Foi complicado. E aí a situação que a gente falou em off, né, do rastejante Nexus, né? Já logo de cara eles metem rastejante Nexus, assim, básico. Já dá um choque de realidade no leitor. Eu achei que a parte até a Jofeia, né, que é a Garu que elas mandam lá pra ir até a tribo dos presos de prata, pô, legal. E uma coisa que eu falei assim, bom, legal, porque na introdução a gente tem o Great Thunder já falando, né, e os caras rosnando pra ele desse negócio da rusga dos Garou com os humanos. E aí os caras já começam a falar de uma tribo de fúrias negras que estavam lá matando, tipo... E aí já quebra muito essa ideia. Eu não narro lobisomem, mas eu quero mandar um abraço pro Ivan, que é meu narrador de lobisomem. Ele fala que uma vez chegou um jogador e falei pro cara, porque eu adoro o cenário de lobisomem em Mundo das Trevas, porque eles são super-heróis, eles são tão puros, eles são tão... Cara, não tem herói, super-herói em Mundo das Trevas, entendeu? Então, né? Sabe? Então já mostra, tipo... os caras orgulhosos pra caralho, os caras que, tipo, se tretam entre si mesmo também, tá? A gente fala muito de vampiro, dessa questão, né, de guerra entre clãs, mas os caras também estão sempre ali meio que se dividindo ali, né? Eles estão numa guerra e perdendo, e mesmo assim os caras ainda ficam arranjando treta. E é uma guerra que eles causaram. Pode crer. Eles causaram, assim, eles vivem reagindo para remediar situações que eles mesmos criaram. Eles sempre se acham os caras mais foda, né? Não, tem os Mocolé, tem os Bastê, tem essas caras. Não. Eu sou filho de Gaia, eu que não sei o que, tal. E do que vocês estavam falando dessa Elísia e tal, e, cara, também acho que, assim, eu já vi isso em mesa, né? Que essa coisa do jogador, não, que eu sou um lobisomem, sou uma máquina de matar, então eu vou usar todos os meus pontos de fúria e vou ir pra cima mesmo, cara. E aí a gente tem a figura do Gruflus, né? Que é o cara do Floresta de Prata, que ele fala, Nome maravilhoso. Gruflus. Aí que ele fala, não vai. E ela fica putaça com ele. E aí pode falar meio que o final já, tipo, ou a gente não vai falar do final dos contos? Pode falar, aqui é spoiler na cara. Não, tem o lance do rastejante de Nexus, mas antes disso você já toma de cara um mago, né, mano? Sim, é verdade. E ela já toma na testa, assim, já dá uma... chega lá e já toma na cara, assim, de um mago, né? Então, eu acho que esse conto, se dá pra extrair uma coisa boa, eu acho que é aquela coisa de você, narrador, talvez colocar isso em mesa, de uma forma mais resumida, de um ancião ali da tribo contando, pra aquele jogador que sempre tá querendo fazer bosta, tá ligado? Sempre tá querendo... Ele não quer agir. Matilha. Não, vou resolver sozinho, tá ligado? Não, somos uma matilha, mas não. Eu tenho tanto de fúria ainda pra gastar. Então acho que funcionaria muito, acho que dentro de mesa, pra você trazer esse conto e dar uma pro jogador. Falar, olha, tem essa história dessa mina aqui, velho. Você vai querer ser uma Eliza da vida? Sim. Imprudente. Não, eu acho que até o intuito deles neste conto é exatamente esse, né? Você já começa com um conto admonitório para jogar um balde de água fria na situação mais comum de mesa que tem, tá ligado? Pode crer. Os caras avançar onde tem que parar. Pode crer. Cara, pode crer. Tem aquela seita ali de Fúrias Negras, né? A cidade, se não me engano, é Clinton, se não me engano. Isso. É uma cidade ali, Crichton. que fica perto da seita. A seita é a seita da caçadora, né? É da... De Artemis, não é? Curadora de Artemis. Caçadora curandeira de Artemis, alguma coisa assim. É um KM grande ali dos Fúrias Negras. Uhum. E aí elas
faz esse controle populacional ali por causa do Império, né? Elas vão lá, entram na cidade, elas só costumam ir lá mesmo pra não entrar em extinção, né? Procriar com os homens, aí todos os lobisomens machos que nascem na tribo elas matavam, tipo, as Ziras. E depois, acho que uma das líderes delas morre, né? A líder da seita morre, e aí a Eliza vai lá pra tentar vingar a mulher. E aparece essa presa de prata pra tentar botar um pouco de razão. Ela devia ser um Auron, né, cara? Tipo, caiu a liderança da seita pra um Auron loucão. Tipo assim, ó, meu, é meu direito ir lá matar esses caras e eu vou lá. Tipo assim, cara, mas eles estão tudo com armas de prata, eles foram instruídos pra nos atacar, né? Eles não são pessoas totalmente ignorantes. Não, mas eu vou lá, vou fazer acontecer. Morreu da forma mais babaca possível. Besta, né? Uma babaca possível, que, tipo assim, o lobisomem, ele é todo um jogo baseado em alcateia, né? Tipo assim, sempre ele deixa Sim. bem enfatizado a alcateia, a união essa raça tem entre eles ali, essa etnia. E ela simplesmente toca parece um jogador, toca o foda-se pra coisa. Não, eu vou lá sozinho porque eu tenho uma ficha combadona aqui, eu vou resolver o problema. Vou pegar os pontos de glória pra mim no final sozinho e é isso aí. Aí chegou lá, tomou o terror pra aquele mago lá, que eu, a princípio, no início, eu achei que era um Tremere, não vou mentir, achei que o cara era um Tremere. Aí eu disse assim, esse cara é Tremere, aí continuei lendo assim, eu digo, não, acho que é só mago mesmo, não tá falando nada de magia de sangue aí. Porque estavam atribuindo ele alguma ligação com a Wyrm, coisa do gênero, eu pensei, pô, podia ser um vampiro, né? Mas não era. Mas não era. O que eu acho desculpa. Não, pode falar. Não, é que eu acho legal que você falou assim, é uma decisão de coletivo e tal. E realmente, né, como vocês falaram, tipo, é o jogador mais iniciante porque, sei lá, ele espera, tipo, a ação. Como se, porra, ele tá narrando a história, ele quer que eu faça alguma coisa, então eu vou ter que fazer alguma coisa. E vai lá e faz, tá ligado? Eu acho... É meio tipo, a Eliza seria o jogador iniciante e o cara de nome estranho lá, o Crifus lá era o cara que tinha a ficha mais avançadinha, né? Era o jogador mais experiente, né? Porque, tipo assim, não, o cara ficou ali, usou o dom de armadura de Luna, começou a se combar, usou uns dãozinhos pra não ter controle de mente. Assim, não, quando é merda, sai correndo. E a Ron Locona foi abrindo caminho, né, cara? Até que caiu num símbolo de proteção lá e não conseguia se mexer. Foi. E morreu, tipo. É aquela coisa, por mais que o lobisomem seja forte, meu, prata é prata. Um golpe bem dado de prata que foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu ali no início da história, que, tipo, muitos das fúrias morreram. Simplesmente apareceu um cara do nada com uma arma de prata, enfiou nelas e levou a morte final. Em questão sistemática lá, isso aí, meu, 7 sucessos derrubou o cara. Exatamente. E sucesso derrubou o lobisomem, cara. Já é. E eu penso assim, tá ligado? Tipo, não pense você que tá assistindo aí, que a gente achou o conto não lá essas coisas, por esses aspectos. Eu acho que, tipo, tem muita coisa que é mais explorada. Por exemplo, primeiro, eu acho que esse rastejante Nexus não deveria estar ali. Pra você ter uma noção, a história... Né? Tipo, o cara, ele demora uma vida contra esse mago. Porque esse mago, ele chega e ele faz ali... toda um círculo de proteção, não dá pra chegar no cara, e ele coloca inocentes na frente, não sei o que, e cara, é uma vida. A mina leva um pau. Ele um arco de prata, começa a tirar flechinha. Nossa, cara, esse Grifolis leva um pau, e mano, o nome dele já é simbólico, né? Grifolis, né? E aí, tipo, fala, ufa, acabou. Aí, tipo, o narrador. Tem um rastejante Nexus também. Aí, porra, velho, mas por quê? Tipo, por quê? Porque o resto da matéria não lutou? Tá ligado? Você vai botar rastejante Nexus, entendeu? Então, tipo, porra, foi muito sem sentido. E ainda o conflito com o rastejante, ele é breve. Então, isso firma mais ainda que realmente desnecessário, cara. Desnecessário total. Eu acho que não é nem o caso dele... Foi nem o caso dele ser breve. Foi mal descrito, tá ligado? O rastejante Nexus no lobisomem é algo parecido com, sei lá... um Tarrasque, tá ligado? É um show de AC/DC, tá ligado? É tipo o dragão do Hobbit, tá ligado? Pode crer. E esse Grifos é roubadaço. Se eu não me engano, acho que é de nível 6 o dom que ele usa no mago lá, é patas de filhote. Que ele reseta os poderes do cara, né? Tipo, assim, reseta, não consegue usar.
É assim que ele vence o mago. Tipo, ele não consegue se aproximar do mago, porque o mago tem uma barreira de proteção e fica tocando coisa nele de prata. Aí ele vai lá e só usa esse dom, que é uma coisa de posto 6, eu acho. De ter essa coisa. Eu não tinha reparado no Uma coisa livro desse poder. bacana. Ele usa patas de filhote no cara, que eu acho que não é 5, não, é 6. Ele usa vontade do senhor, né? Que é pra não tomar bagulho de controle de mente. Depois vai lá e usa patas do filhote lá. E detona o mago assim, e tu fica, caramba, velho. Aí o mago afina, né? Aham, esse cara é um monstro, tá ligado? Por que essa mina não deixou esse cara aí sozinho? Ou ia junto, pelo menos, e eles tinham acabado com a cidade, só os dois. Pode Aí crer. eu acho que o narrador ficou triste, porque, tipo assim, tu usou o dom no meu mago aqui, eu não consegui fazer tanta morte e destruição quanto eu queria, né? Apareceu um Hantarrask ali, um Gostagente Nexus. Apareceu um Gostagente Nexus. Tá, mas por que, né? Foi muito rápido o combate com o mago. E ainda rola. Se fosse um encontro aleatório, sei lá. Tipo, Que rola uma tretinha ainda, né, no final, né? De tipo, não, deixa a fulana lá, que ela é fodona, não sei o quê. E o cara fala, não, eu vou lá também. Olha, nessa hora tem uma frase dita que eu acho que vale como moral do ponto que. Eu não lembro agora qual que é a personagem, acho que é a Hadria. A Hadria é tipo uma beta da partilha das Folhas Negras. E ela manda um negócio tipo que é mais. Dá mais glória a você sobreviver do que você sobreviver a um ataque do que você morrer lutando contra o Urbo. Isso é moral da história. Tem uma frase ali muito boa que eles falam que é: mesmo um lobo solitário forte morre tão fácil quanto um filhote não sei o quê. Não lembro direito, mas é uma coisa assim. Eu achei do caramba essa moral. Ela dá. Mesmo o mais forte dos lobos solitários morre de forma fácil. Sem a sua alcateia. tem que ter alguma coisa boa, né? Aí os tirar Presas de punição, Prata né? conseguem, né, fazer um acordo com as Fúrias pra elas não matarem mais os Garou Macho, mandar pra eles. Aham. Pra elas construírem outra cidade, pra acabar o Império. Tem uma E moralzinha aí ali na eles, história. no final eles falam que esse foi o estopim para que meio que deixa entender, né? Que esse foi o estopim para que quando muito depois veio a discussão para acabar o Império, tanto a seita dos Presas de Pratas quanto essa seita das Fúrias Negras, elas usaram essa história meio que para pesar o voto deles, né, em relação a acabar com o Império de uma vez. Ele chama os humanos de macaco ali. Os É. macacos. É, verdade. É uma coisa que existe dentro do cenário do lobisomem e existe até hoje. Sim, os Os macacos. lupinos chamam os humanos e os lobisomens hominídeos de macaco. E, tipo, são as sutilezas também que dão as informações. Isso eu acho legal. Que, tipo, quem usa o termo macaco é um lupino, né? Então você não precisa falar, ele é um lupino. Não, mano, ele usou esse termo, quem usa esse termo é o lupino. Então você espera tais comportamentos. Você já vai, querendo ou não, você já tem um estereótipozinho do que esperar dele. Eu acho isso bem interessante e é velado. Tipo, ele falou ali, isso já tem um hiperlink, né? Através dessa palavra você tem toda uma vasta conhecimento. Você já entende. Uma última observação que eu queria fazer é de uma personagem que é a Jósfia, acho que é o nome dela, que é a mensageira. Pode crer. Você que não leu a história, essa seita de Ártemis aí manda uma moça, que é essa Jósfia, até a seita desses Presas de Prata a fim de pedir ajuda. Só que ela tá tão ávida em pedir ajuda e ganhar, ser reconhecida por isso, que ela chega lá, dá a mensagem e morre. Cara, eu achei interessante isso, porque ele quer dizer muita coisa. Porque você fica, como assim? Morreu de correr? Tá ligado? Não, mano, é a obsessão pela glória, tá ligado? Eu achei isso muito louco, eu não sei o que vocês acharam. Eu achei muito louco também. Eu não li desse jeito na hora, mas faz muito sentido. Me lembrou aquele do Nick, né? Do cara que sai correndo lá e chega lá, Nick, e morre. Eu acho que é na Guerra de Esparta, eu acho. Eu não lembro qual guerra que o cara sai correndo lá pra dizer que eles tinham vencido lá a guerra e o cara corre. Tinha um lance assim mesmo. Aí o cara chega lá na cidade de Atenas, eu acho que é o cara Nick, que às vezes a vitória, né? E morre. Morre. Alguma consideração final? Coisa de grego, né? Coisa de grego. E a Fúria Negra, né? Tudo a ver. Na hora eu li como coisa de grego. Tipo, coisa de tragédia, tá ligado? Coisa de grego. Ela correu até morrer, tá ligado?
Cara, eu acho que é isso, assim, pra mim eu vi muito essa coisa, eu acho que ele já faz um link muito grande com a introdução, né, que tá rolando essa coisa com os hominídeos, os caras vão ir para as terras do sul, né, que é a Amazônia, estão tomando um pau, né, também, que ele fala no começo na introdução, e aí já tem o primeiro conto que fala, né, dessa questão do Império e tudo mais. No final termina ali fazendo tudo, não, ó, vamos, aí fica uma mina lá, né, de alfa lá das Fúrias Negras e tudo mais, fala, não, manda os machos pra cá, vamos parar com esse negócio aí, né? Mas eu acho que o conto, ele vai muito bem até um ponto, depois ele começa a descambar, aí o final, essa coisa do Rastejante Nexus é, tipo, você fala assim, pra quê, mano? Né? Pra quê? E como um primeiro conto Quando da antologia, velho acho ruim. assume, né? Massa velho, total. E como primeiro Sim. conto, assim, é bem ruim. Eu acho que ele mancha bastante. Cara, quando você tem antologias assim, você tem vários autores, você sempre tem um organizador. Mesmo que a ideia seja coletiva, tem um cara que faz a organização. Esse cara devia ver realmente como que puxa. É igual o piloto de série, tá ligado? Tipo, é o piloto que vai chamar a atenção. E, cara, quando eu li o primeiro conto e falei, puta, vai ser um livro difícil de ler. Saca? Essa primeira impressão foi difícil. Então colocar ele aqui de primeira não foi uma boa escolha, não. Eu falo que a White Wolf falta um Kevin Feige, né? Faltava, né? Faltava. Faltava um Kevin Feige. Nossa, faltou, viu? Bom, quem fez mais ou menos essas vezes foi o... Como é que chama? O Justin Aquino. O Justin Aquino até tentou. lá, Ele tentou. até lá Não conseguiu. muita coisa já tinha rolado. Muitos Eu erros cometidos. vou te dizer que assim, ó, eu não achei o conto muito ruim, eu até achei bacana. Ele seria melhor se não tivesse o rastejante. Aí ele teria sido um conto da hora. Ninguém queria ser rastejante. Aturável. Verdade. Até era aturável, tipo assim, tu olhava o conto assim, não, tá, tudo bem. Porque quando o rastejante aparece do nada, assim, não sei, eu não achei explicação nenhuma, se um dia você ler achar uma explicação, deixa nos comentários aqui, Por favor. que vai ser da hora. Vai ser da hora. Pode crer. Porque, tipo assim, ele apareceu, aí, tipo, o cara lá, o peso de prata tá quase morto, aí um Teuji chega, cura ele lá pra ele não morrer. E aí, tipo, não, deixa que o resto da tribo lá matar esse bicho, como se fosse, tipo, sei lá, um bicho extremamente fácil de matar. É um javali, né? Tipo um javali. E aí ele ainda arrancou o braço lá uma mão lá de uma delas lá, com maneta, guria. Verdade. Ele arrancou o braço de uma delas lá ainda. E o bicho morreu e ficou por isso, tá ligado? Tipo, nem passou pela cabeça deles assim, o que um rastejante tá fazendo aqui? Cara, Por quê? Tipo, foi o rastejante que deu poder pro humano e deu explicação, e aí o rastejante que era chefe daquele cara mago, e aí quando o mago morreu, ele tipo, droga, meus planos deram errado, agora eu vou ter que intervir. Não. Se era isso, Só não ficou né? nada claro. Eu acharia muito legal se no final das contas o mago não fosse uma criatura da Will. Ele é um mago, ele só é um mago, cara. Tá ligado? Boa. Porque faria muito mais sentido, porque Obviamente tem muito disso, né? Tudo pra ele é da Will. porque ele mesmo fala, um né? twist legal, tá ligado? Ele mesmo fala que vocês chega disso, vocês nos levaram a isso, né? Ele mesmo fala. Vocês nos levaram a Até isso. certo ponto o mago tá certo, tá ligado? Sim. Vai variar. Sim. Todo mundo que tá contra o lobisomem pra mim tá certo. Pra mim, pra ter caráter, você só precisa ser contra os caras. Jogou a verdade na cara do Garuja. Eu falei, esse cara tá certo. cara. Mas o pior é que o cara não tava errado, né? No sentido assim, tipo, cara, vocês estão também não. caçando a gente sem motivo. Só porque a gente se multiplicou, né? Vocês estão caçando e matando. Só porque deu na telha. A gente tá se defendendo. Eu vou pegar esse gancho aí que você falou de mutilação e vamos pro próximo conto, que é The Garden Stone. Esse conto aqui, primeiro que assim, já nessas leituras que eu tenho dos livros, dos episódios convencionais da Droga de Canal, eu venho percebendo que existe um protagonismo dos Crias de Fenris, assim, que depois ele vai ser mudado para os Presas de Prata. Por enquanto ele tá muito focado nos Crias de Fenris. Todos os suplementos, assim, eles têm uma
história de crias que são muito mais interessantes que qualquer outra tribo. Isso é, de longe, perceptível. Pode ver o Gol-Gol mesmo, o que ele tá fazendo lá, né? E aí, aqui a gente tem uma história que eu achei muito boa. Olha só, eu achei muito boa porque ele vai falar sobre o perigo que, tipo, cara, como eu disse no começo, é uma história de fogueira. Tipo, eles estão falando ali com os filhotes, esse The Guardian Stone. O nome do cara é Speaks with Clenched Fists, que eu traduzi aqui como Fala de Punhos Cerrados. E esse cara, ele tá contando pra umas criancinhas, uns cliates, uns filhotes mesmo. E ele tá contando uma história de um herói que ele se juntou, a essência dele se juntou àquela pedra em que eles estão sentados e coisa e tal. E ele começa a contar a história de um vilão. Eu não lembro se... Eu até cacei aqui, cara, o nome do bicho pra ver se eu tinha perdido essa informação. Mas eu não achei o nome desse bicho. Ele só chama de monstro muitas vezes. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Ele realmente não dá nome. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes. Assim, ele não explica o que é. Uhum. Ele fala, o monstro não tinha nome, né? Isso é muito um legal. maldito. É um maldito, bem. E assim, esse bicho chega... Quer dizer, também sei lá, né? Também tinha os Fomori antigos, né? Os Fomori natural. Uhum. Se bem que essa história não é antiga, porque aconteceu... Acredito que seja um cara monstro. Que conta, né? Acredito que seja um monstro. Seja um Fomori, não. Apesar de ser humanoide, tá ligado? Mas enfim, e esse bicho ele chega, ele tá lacerando todo mundo e ele conta a história do Kurak, que é o herói dessa história toda. E aí, o que vocês acharam dessa história? Então, eu acho que essa história, depois que você saiu com aquela história que tem rastejante Nexus, mago, uma fúria negra, uma presa de prata, essas perto daquilo, essa história ela é muito simples, tá ligado? E ela sendo uma história simples, pra mim ela trouxe, mano, o quinto essencial do que é uma história de lobisomem. Entendeu? Fala muito da fúria, fala muito do selvagem, do cultural, tá ligado? Do horror selvagem, aquela coisa de mutilação, de membros, entranhas no chão, de deixar o escalpo, tá ligado? Nas árvores. Sim! Parece uma Sherry, né? O cara de porco, o bicho com a tripa, cara. Eu adoro isso, velho. Uma Sherry. E aí, sim, muito Sherry. E, mano, olha só, tipo, você não precisa fazer, tipo, uma pirotecnia do negócio pra poder contar uma história de lobisomem, tá ligado? Às vezes é uma coisa mais pé no chão. E eu já gostei bem mais desse conto do que do de Krypton, viu? Às vezes tu se atendo só ao básico, tu consegue fazer uma coisa muito boa. Não precisa fazer uma pirotecnia pra conseguir contar uma boa história, né? Cara, o que mais me chamou a atenção nesse conto, na verdade, foi o protagonista que conta o conto, que é o Fala com Punhos Cerrados, né? Porque ele é aquele cria de Fenris. Inclusive, eu queria fazer uma nova homenagem aqui ao meu narrador de lobisomem, que é o Ivan Cavalheiro. Abraço pra você, Ivan. Esse Fala com Punhos Cerrados é você. Ele é você. Porque o Ivan, ele é bem esse cara, assim, inclusive jogando e na vida real, assim. Ele é o cara que ele já chega metendo banca. Ele chega assim, cala a boca, vocês são um bando de filhote, vocês vão me respeitar, fica quieto, senta, não sei o que e tal. Mas ele tem um baita de um coração, né? Ele tem um baita do coração. Então, enquanto ele tá fazendo ali a narrativa dele, assim, ele manda os filhotes calar a boca, aí ele se aproxima, só que aí ele vê, né, um filhote ali, tipo, começa a ficar meio amedrontado, e aí ele tipo, dá uma aquecida no coração do guri ali, né? Tanto que o conto, ele termina justamente com isso, né? O que aquele conto fez, o que ele moveu naquele filhote que tava ouvindo aquele conto. Então... E que é também... Eu entendi também assim, que é também a forma como ele foi atingido por essa história. Ele tá passando pra frente algo que ele recebeu. Sim, né? E ele fala que ele tava cheirando ainda rito de passagem, né? Quando aconteceu isso. Pode crer.
Então, ele- quando ele aconteceu vai com com uns caras muito pica pra linha de frente, né? Tanto que rola tudo esse negócio, tipo, o cara Sim. mata o cara com as tripas, não sei o que, muito foda, cara. É tipo gore total e ele tem aquela, né, veemência na hora de falar e tal, só que ele também, no momento que ele vê que ele, tipo, a narrativa dele já tá deixando os filhotes ali um pouco mais, mano, é isso que eu vou fazer. Aí ele pega e ele já passa a mão, assim, né? Ele já aquece o coração. Não. Então ele é um cara muito tipo, de falar e tal, cala a boca, fica quieto, não sei o quê, né? Mas ao mesmo tempo, o narrador, da personagem narrador, nesse caso, do conto, ele chamou mais atenção pra mim que a história do Kurak. É um bom orador, né? Puta, eu gostei também. Sim. O cara é um Galeard, então. Pode ser, cara, porque a habilidade assim que ele canta a história realmente é muito boa. E eu acho interessante também essa parada dele chamar a atenção das crianças. Cara, isso é muito louco, porque são crianças, né? E você contar esse tipo de história pra criança, porque não é só uma história. Tipo, isso é um prenúncio. Porque elas vão passar por isso, tá ligado? Elas vão passar por isso, né? Tá vendo? E colocar esses filhotes ali, também aquelas personagens filhotes ali, também dá um tom de história de fogueira. Uhum. É verdade. Aquela coisa de roda, de contar a história ao redor da fogueira, Roteiro, e né? ter um conto de terror, porque ele conta muito, ele tem muita coisa de conto de terror, tá ligado? Essa criatura que você não sabe o que é, ele não dá nome pra criatura, Muito bom. entendeu? Então esse pra mim já foi um salto, assim, em relação. Foi mesmo. Eu esqueci de falar, o cara que escreveu esse conto é o William Spencer Hale. Ele é bem ativo nos materiais de Lobisomem Apocalipse, pelo menos aqui da primeira edição. Eu não lembro exatamente quais são os títulos que ele escreveu mais pra frente, mas ele escreve bastante coisa aqui. E esse conto eu gostei. Gostei bastante. Eu curti bastante também. Mas eu percebi que no meio do conto, pra mim, foi muito isso, assim. Ele tava falando do Kurak e tudo mais, tal, da pedra guardiã, né? Que o cara tá ali na pedra e tudo mais. Mas eu vivi curtindo mais o jeito dele do que a história do que ele tava contando, assim. Eu tava mais apegado no personagem, no orador, assim, em si. Achei muito massa. Percebe que, assim, eu tô comparando com Krypton porque, assim, a gente acabou de sair de um ponto e foi pra outro. Né? Sim. Uhum. Percebe que em relação a Krypton, tipo, em Krypton, o orador, que a gente nem lembra mais quem é, o orador do primeiro conto, ele chama um espírito pra poder contar a história. É verdade. Não lembrava disso. O espírito de uma fúria que viveu a história pra poder contar. Aqui não, aconteceu com ele, tá ligado? sim. Ele contando a história de um cara que era da matilha dele e contando a história da pedra guardiã que tá ali de corpo presente. Palpável, né? Então, assim, muito mais palpável. ela é muito mais palpável, ela é muito mais pé no chão. Verdade. Literalmente. Pega bastante da essência do lobisomem, né? Aquela coisa de grifo, de círculo de pedra, aquela energia mais primordial que eles gostam de acessar, né? Através do KM, coisa toda. Esse conto aí traz muito dessa presença, né? A presença das raízes, assim, vamos dizer. Total. Me corrige se eu estiver errado, Lucas, mas a pedra guardiã é aquela que fica no centro do kernel, né? O coração do kernel, você fala? Mantém a população. A gente tem aquela... Não exatamente é uma pedra, né? Mas... pode ser qualquer coisa. Mas ela... Acredito que essa pedra aqui que é ligada a esse... Como que ele chama mesmo? Ao Kurak, eu acho que não é, não. Eu acredito, Não? Acredito que não. Porque ela pode ser... Ela pode estar no cemitério dos heróis também, né? Mas nem por isso, né? Porque essa pedra ela pode ser móvel, sabe? Ela pode ser retirada também. Dá pra você roubar ela, tá ligado? Puta, eu já imaginei uma puta de uma pedra enorme, tá ligado? Eu imaginei uma pedra de uns 2, 3 metros de altura, assim. A da história eu acho que é assim. Eu imagino assim. Encravada no lugar ali. Uhum. O da Lembrei muito
como eu morei em sítio durante a infância, tinha uma pedra. Até mencionei isso quando a gente falou de Lovecraft, né? Tinha um conto que era muito aquela coisa, que tinha morrido uma menina na pedra e tal, e a menina morava, ela tinha o espírito da menina na pedra. Então toda vez que eu ia passando para a escola, eu via aquela pedra enorme assim e tal, e a galera pintava, caiava ela de branco assim, Aham. para ficar bem à mostra assim, ficava era bizarro assim. E eu tava imaginando justamente isso, tipo uma pedra meio que encravadona assim na terra, né, no chão. E no final dessa história ele fala, né, que fala que o menino olha, tem essa ligação, que nem o Uhum. PH disse, né? E eu acho isso interessante porque isso, cara, eu acho que me deu uma epifania na hora, assim, que falou, cara, é assim que a gente constrói uma ligação com, tipo, vidas passadas. Saca? Que você tem, Sim. que você consegue de fato, porque é essa conexão. Não é aquela parada, eu vou comprar porque, sei lá, um dia eu tava na Uhum. praia, fumei um e veio, tá Uhum. ligado? Não, Pode sabe? crer, pode crer. Pajé. Assim eu acho legal. Tudo culpa do Weaver. Algumas últimas palavras aí sobre esse conto? Cara, é mais ou menos isso mesmo, assim, o que mais me chamou a atenção foi o orador, eu acho muito legal isso que você trouxe, que é bem... Eu acho que serve muito também pro narrador, se ele quiser trazer para isso em mesa, ou não em si o conto em si, mas trazer como que seria para os jogadores uma experiência, né, de como se ligar a vidas passadas. Tô jogando uma mesa de lobisomem, ela começa nos dias atuais e aí agora a gente voltou no tempo para nossas vidas passadas durante o começo da Idade Média ainda ali, nem sei se é Idade Média, que ainda tem uivadores brancos ainda. Tal. Ah, é bem antes disso. Então, e foi muito legal, assim, a ponte que o meu narrador fez. A gente tem umas paradas assim nas nossas mesas, assim. Vamos contar uma história na Idade Clássica e tal? Como que a gente vai fazer isso, sabe? Então, um objeto, um diário, uma pedra, um lugar com uma força espiritual. Eu vindo de religiões afro-brasileiras, eu acho que eu tenho uma ligação. Eu vejo muito essa ligação muito próxima também, né? Com essa coisa do respeito ao antepassado, dessa hierarquia com os ancestrais, assim, eu acho muito bonito. Então esse conto ele já me tocou muito mais. Não fui muito a minha atenção não foi tanto mais a ação que estava rolando, mas o lado espiritual e emotivo da história em si. Sim. Dos contos de Glória, eu acho que esse foi o mais espiritualizado, Aham, Uhum. né, totalmente. que eu vi. Mas com certeza eu acho que o mais significativo é esse próximo que a gente vai ver, que é do Patch Belly and the Plague Wolf, que ele é escrito por ninguém mais do que Phil Brucato. Lembrando que esse livro aqui que a gente tá vendo, ele continua com a saga de 93, tá? E o Phil Brucato, como eu havia dito em algum episódio passado, ele já está integrado na equipe, mas ele não é, parece, né? Algo firme, algo realmente colaborativo ali. Ele é mais como uma força que traz algum conteúdo ali no livro, mas não algo definitivo como a gente vai ver em Mago Ascensão. E ele E que traz... força, né? Pô, puta que pariu, cara. Eu gosto muito do Phil Brucato, as ideias que ele traz. A gente vai ver isso Sim. com mais calma no canal. E aliás, tem muita coisa de mago que não tem a mão dele. E a gente vai ver como que essas coisas operam. Mas, enfim, voltando pra cá. E a gente tem esse Patch Belly and the Plague Wolf. E assim, essa foi a história que eu mais gostei dos 3 contos. Mas a anterior, ela é muito boa em relação... É uma boa história de Glória, saca? É uma boa história de Glória, mas a do Patch Belly and the Plague Wolf eu gostei bastante, história, né? assim. É uma boa história. Essa parada do Cavaleiro Solitário, tipo, busca implacável, tá ligado? Pode crer. E tipo, meu, ela é muito emocionante. Do começo ao fim, saca? Tipo, quem é Patch Wolf? O Patch Belly, quer dizer. Quem ele é? O que ele passou? O que ele quer fazer? Saca? A jornada dele é muito louca. Então, a história é a seguinte. Ele é um impuro. Ele é o Kitena, né? Se eu não me engano. O Kitenefiana, né?
É, o que tem inferno. E aí ele tá em busca E ele, além dele ser impuro, ele é mestiço de De nativo americano nativo com europeu. Sim, Com verdade. irlandês. que aí vem a ligação com os Fianos, né? E aí, Exato. tipo, ele tá em busca. Ele tá em busca aí de um cara que ele distribuiu os cobertores cheios de doença pro povo dele, né? E aí ele passa por vários pontos até. Ele até é deixado assim, em um momento esquecido. Ele é derrotado, cara. Isso é muito louco. Ele é derrotado em um momento. Ele consegue ali a ajuda dos Corvos da Tempestade, se eu não me engano, né? É. E aí ele Que é o- consegue ir atrás lá do trem, lá do cara, e ele. Porra, ele consegue, né? Eu falei, caralho, eu quase joguei longe o livro, assim. Cara. Tarantino total Esse cara, essa história. ele fez, sim, totalmente. Ele fez a jornada do herói completa em 5 páginas. Cara. Pode crer. E de uma forma que não é maçante, de uma forma que não é piegas. E o Pat Belly não é exatamente um herói, né? Tipo, ele é todo cheio de falhas. afinal de contas, É um vingador, né? impuro. Ele é um vingador. Mas, nossa, que história, né? Que personagem. Sim. Cara, eu falei assim, eu li e falei assim, cara, o Tarantino tem que pegar esse conto. Faz um filme, É. por favor. Tarantino Faz tá um perdendo. filme, mano. cara. Tipo, eu vi muito aquele Oito Odiados, tá ligado? Django Livre, assim. O próprio Muito Django. naquela coisa na busca da vingança mesmo. Aham. E uma coisa que eu achei muito legal no conto, e depois ele vai explicar o que é, né? Porque fica uma voz interna dele. Né? Porque ele é um impuro, ele é um mestiço, ele sempre foi, né? Tipo, uma galera queria matar ele. Ele não tinha terra, não tinha nada de porra. Ele morava Sim. com os Cheyenne, mas dá meio que a entender assim. A galera meio que aceitou ele porque ele é um cara, bom guerreiro Aham. contra o Homem Branco, né? Mas não porque os caras morriam de paixão por ele, porque ele era mestiço também. É. Então, quando ele vê toda a tribo Cheyenne ali morta e tudo mais e tal, e aí fica uma voz, né? Mas por que você tá fazendo isso? O que você deve pra esses caras, velho? Os caras queriam te matar, os caras te odeiam. Sim. Você é muito essa coisa. Você é Garou de verdade mesmo? Será que você é Caveira. merecedor? É, Sem e caveira. tal, cara, né? Ele faz Tapa na pivete. cara, pede pra sair, cara. E aí no final que fala o que é essa voz, assim, eu falei, caraca, que foda, mano. Me lembrou muito a cena do Conan também, aquela cena que ele. Porque, né, deixa eu estruturar melhor o raciocínio, né? Porque ele vai nessa busca de vingança dele, ele encontra o cara num salão, né? E aí você vê muito claramente essa cena, cara. Ele abre aquela porta do salão que os caras sentem, né? A brisa, né, do vento da neve entrando, assim, o cara já tá em forma de crinos, velho. O cara vai pra cima. O cara vai pra cima da galera em crinos no salão, velho. E tal, E aí É uma piada. mano, tem os caras lá que é humano normal, os caras aí. tipo, o cara, tipo, delírio Os caras total. Só rasgou o véu A e já piada, era. né? O Crinos entra no bar. Foda-se. tá ligado? Eu quis Foda-se. entrar no bar. Foda-se, tipo, tem os caras lá do salão, tem uns humanos nada a ver, tem os Fomori lá, tem tem as cortesãs no rolê e foda-se, eu quero entrar em crinos no bar, no salão, tá ligado? Não sei se vocês assistiram essa série, o Westworld. Não assisti ainda, Também cara. não. Preciso Tem ver, uma cena preciso de treta em salão muito boa, com trilha sonora do Painted Black, do Rolling Stones. Aliás, hoje Ó, era, Porra. né? Verdade. Olha você Perdemos datando o o- episódio. Ah, Mas, enfim, é uma cena do caramba, assim, de gore, né? salão gore, assim, Gore, o cara arranca bacana. braço e tal. Só que ele toma um pau no final, né? Ele toma um pau e aí os caras amarram ele num cactus, cara. Por que ele toma pau? Porque ele não é perfeito, ele não é um herói. É, Entendeu? Se ele fosse É. um herói, ele ia cortar a cabeça de todo mundo ali, ele ia sair todo pá, cabeça voaçando e tal. Ele não é, tá ligado? Ele não é perfeito. é. Entendeu? E aí ele Em toma todo um pau. Em todo momento ele apanha. Quando ele vai.
Mano, ele aposta a corrida com um trem. Com Cara. trem, né, velho? Nossa Um senhora, trem, esse é um o bom trem. Basta Velho. Velho. Pode crer. E aí o cara é preso Além num disso- cacto, velho. Ele é tipo, eu imaginei Aí, quase aquela. isso, aposta a corrida com o trem, quando ele pula pra dentro do trem, já se transformando, ele toma um tiro, depois lá dentro ele toma mais 2, 3 tiros, domina os caras, depois sobe lá em cima, tem uma treta em cima do trem, nossa senhora. Melhor muito estilo. Melhor estilo faroeste, né, meu? É, Total. ele tem uma treta em cima do vagão, o vagão cai, ele toma mais umas porradas de tiro. É muito bom esse conto. Do começo E aí, ao fim. quando ele tá no cacto, a voz se revela, né? Que é o Grandfather Thunder lá, né? O avô Trovão, né? E aí, eu achei muito foda essa cena também, porque aí ele fala assim, mano, tá, mas aí, por que você tá fazendo isso aí? Você vai ser fiel ao seu juramento por você Isso é ou pelo muito seu louco. povo? E aí ele pensa, quem é o meu povo? Né? Só que aí ele fala assim, mano, se eu jogar essa, eu vou morrer aqui. É. E aí ele manda, fala assim, pelos dois. Por mim, pelo meu povo, mas principalmente que eu sou um garoto. Cara, eu imaginei, velho, essa cena muito Eu foda, sou um assim, o cara garoto. fala, você é um garoto e Faço essa porque cria posso. essa cria da Worm é uma blasfêmia contra a mãe. E aí fala, então agora vai. Cara, eu já imaginei uma trilha do Ennio Morricone, tá ligado? O cara em Wispo, cavalgando e indo atrás do trem, velho. Muito foda. Cara, esse conto, assim, tipo, é o mais épico dos três, assim, na minha opinião. Eu gosto de coisas Mexendo no sangrentas, tá sangue. ligado? É, Então, meu sangue. ele- Vê o meu sangue. ele aí. anima, né? Ele, tipo, ele sabe Uhum, fazer ali uma, Ele cresce, né? uma ascensão, assim, bem interessante, né? E cara, o diferencial de todos os outros contos, eu sou um cara, eu tenho uma predileção pela sanguinolência, principalmente pelo aspecto repulsivo. Eu não gosto, sabe? Pô, é claro que eu não gosto, mas tipo, eu gosto do Uhum. aspecto repulsivo, sabe? Eu gosto de como eu fico incomodado com o visceral. E isso eu gosto muito na descrição, que é o que acontece no conto anterior, mas quando a gente chega aqui, a gente tem uma boa história. É bem diferente, né? A gente tem uma história que a gente quer assistir, como a gente tá cinematografando ela aqui com as nossas palavras, né? Eu acho isso muito Uhum. do caralho, assim. Nossa, cara. Quando você consegue passar com palavras essa imagem mental, tá ligado? Que vai fazer a gente querer assistir, cara, tá ligado? A gente não quer só ler, a gente já tá assistindo na nossa cabeça. Sim. Foda. Bom, Isso é coisa de quem é mago, cara, de quem é verdadeiramente mago na Tinha que das ser, né? palavras. Phil, faz uma entrevista com a gente, Phil. Aqui, ó, somos cadelinha do fio. É. Satyrus Beach. Cadelinhas do Brucato. considerações finais aí, depois dessa rasgação de seda? Se vocês forem ler um conto, leiam esse. Mas essa é minha consideração final. Foda. Não, cara, do início ao fim foi um conto que ele me pegou, ele já me dá um gancho, ele já começa, já tá rolando ação, né? Já tá rolando ação, tá tudo na merda, todo mundo morreu, e aquela voz interna, tal, por que você vai fazer isso aí, cara? Para com esse negócio aí e tal. E ele nessa jornada do herói, nessa busca por vingança, né? Indo de um lugar para outro atrás do cara e pega um maluco e aí e toma emboscada, né? Que ele toma uma emboscada também, toma um pau, aí chega, tem que ameaçar o outro cara. E, tipo, ele não é um cara bonzinho, não. Ele fala assim, tem uma hora que ele chega pra um dos caras, assim, pra saber É tipo onde médico, tá o assim. Plague Wolf, né? Tipo, o coronel, que os caras chamavam ele de Coronel Bannister, né? Ele pega um médico e ele fala assim, mano, ou você me fala, ou vou encharcar a sua cara nesse pus aqui, que você vai ficar doente também, seu filho da puta. Não sei o quê, porque agora você tá triste porque o homem branco tá morrendo, mas quando o meu povo tava morrendo, você não tava triste, né? Então ele tem esse sentimento muito de vingança. Então eu achei um conto muito visceral, um conto tipo, cara, que tem um crescendo, uma ascensão e
depois, né, que o cara fala, mas no final do conto, o cara que tá narrando, ele fala assim, mas como que vocês podem... Vão me perguntar como que eu sei desse conto se todo mundo que tava nele morreu, né? Os caras falam do Shadow Lords, né? Do Sim. conto, né? Que eles falaram através com os espíritos e tudo mais. E aí ele visitou o lugar, né? Pode crer. Onde rolou a história. E aí, quando tem o trovão, ele escuta a gargalhada do cara, velho. Eu falei assim, mano, Tarantino, filma isso pra mim, cara. Cara, eu gosto muito porque assim, a proposta de Impuro, ela já é uma interpretação difícil, sofrida, e ela talvez traga até desconforto pra quem esteja jogando com o Impuro em mesa. Principalmente porque ele é maltratado, saca? Sim, E eu sim. gosto muito... Outra coisa, né, que me trouxe muita satisfação nesse conto foi você trazer uma visão... A visão do impuro, saca? Você... Cara, eu não sei explicar isso, sabe? Tipo, é você se provar. É você não contar com ninguém. Porque, tipo, isso é interessante. A gente chegou a falar sobre... O Rafael Damascena, né, falou sobre lobos coletivos. E aqui ele tá fazendo os negócios sozinho. Entende? Então, aí a gente tem de novo o elemento do fardo do impuro. Que, velho, ninguém vai correr por você. Você quer, até mesmo pelo seu próprio povo, você quer se vingar, você vai ter que fazer sozinho. Só que isso é muito louco, cara. Muito louco mesmo, velho. Apesar de ser um conto mais antigo, né? Não importa a vibe que tu tiver, se estiver já no W5, no W20, não importa em qual momento que tu tá, ele é muito interessante de ser revisitado. Eu aconselho a leitura, com certeza, dessa novel, né? Desses 3 contos que a gente falou aqui, pra você tirar suas próprias conclusões, né? Aham. E talvez a gente tenha deixado alguma coisa de fora, que pode ter uma outra perspectiva quando você for ler essa novel, né? Mas em contexto geral, assim, vale muito a pena. Vale a pena. Total, nada vai substituir sua própria leitura. Eu recomendo pra caramba isso aqui. E, agora sim, considerações finais sobre esse trecho, porque o livro não acabou. Nós vamos falar em um outro episódio sobre os contos de honra. É honra o próximo? É honra, né? O próximo é honra. Acho que é. Os contos de honra, ok? E considerações finais aí. Eu não tenho nada a dizer, acho que eu já falei o suficiente. Mano, eu tenho uma consideração sim. Leiam, cara. Principalmente para quem já tá há algum tempo no mundo das trevas, eu acho que a galera com quem a gente fala no canal é um pessoal que já tá há algum tempo jogando, tá ligado? E esse pessoal só tem como referência do mundo das trevas as próprias mesas, entendeu? E agora a gente tem, de alguns anos pra cá, a gente tem uma crescente aí de streamers, então você pode ver qual que é o referencial da mesa dos outros. Mas, cara, leiam. Essa parte da literatura das trevas é muito legal. Eu tenho um experimento social aí que eu gosto de fazer, de apresentar o mundo das trevas para pessoas que não conhecem RPG, ou que conhecem RPG, mas não conhecem o mundo das trevas, apresentar o mundo das trevas a partir dos contos pequenos que tem dentro dos próprios livros. Uhum. Ou desses pequenos novels, desses pequenos contos antológicos e tal. E é uma outra visão, cara, uma outra perspectiva. De repente pode revitalizar e dar umas ideias novas, muitas vezes. Eu acho que é a mesma consideração, por assim dizer. Leiam, pra mim foi uma boa experiência, embora o primeiro conto a gente, né, esculachou aqui e tal. Não que ele seja um conto necessariamente ruim, mas ele tem uma conclusão muito, muito pobre, né? Eu acho que ele vai desenvolvendo até um ponto, ele vai criando, né, um mistério, pô, o que é isso? Por que os caras estão armados? Como que os caras estão com prata e tal? Só que aí a conclusão fica, tipo, o final de Lost, tá ligado? Tipo, fala assim. Caralho, você falou, Pô, sério? Não finaliza nada. Exatamente. Você fala assim, pô, mano, sério? Pô, sério? E eu sou fã de Lost, tá? Eu odeio o final, mas o meu modo de narrar é muito Lost, assim, eu posso dizer, né? Eu gosto muito dessa ligação, essas ramificações entre as histórias dos personagens.
Mas, cara, a experiência de ler é totalmente diferente. Eu acho que, assim, tome como base, assim, um review que a gente tá fazendo, mas leia. Inclusive, assim, fazendo um pequeno spoiler que o Lucas vai ficar puto comigo, o próximo conto é do Sam Shoop, que é um dos caras que Ai, ai, ai. escreveu Wraith the Oblivion, né, cara? Então, Ah, sim. tô bem, Ai, The tô Wraith. bem, tô bem animado aí pra saber o que o Sam Shoop traz. Me too, me too. Eu já li o conto e eu tô gostando. Então Aí. segura a onda aí. E o Rafael Mas é aí, quer isso. falar alguma coisa aí pra finalizar este trecho do livro? Leia um conto. Leiam os contos. E ajudem a botar a pau no primeiro conto aqui nos comentários. Não, capaz, o primeiro conto não é tão ruim, não, mas. Gente, Só esquece o rastejante, tá de boa. exatamente. Vocês que estão nos assistindo, saibam que os novels, eles têm um preço um pouco abaixo do que os livros convencionais. Eu não sei que cargas d'água aconteceu naquela droga de Drive-Thru RPG, mas tá tudo a $10 praticamente. E isso acaba com o meu orçamento porque eu compro tudo. Tudo que eu apresento aqui eu compro o livro. Então, esses livros aqui, essas novels, que no caso aqui a gente tem uma antologia. Antologia, se você não sabe, é o conjunto das melhores obras de um certo autor. No caso aqui, são obras selecionadas de vários autores da White Wolf. E aqui, eu acho que paguei $3 nesse livro. São R$15. 15, R$16, alguma coisa assim. Vale muito a pena, como a gente falou, como eles falaram aqui. Mano, é puta leitura. Nada vai substituir a sua leitura, nem mesmo esse review aqui. Eu sou um grande entusiasta da leitura, né? Eu sou suspeito pra falar disso. E, como eu disse, o próximo tema que a gente vai falar aqui são os contos de honra. E quero agradecer a participação Rafael PH, Rafael Damascena, Vale das Trevas, do Rodrigo Pontes, Fábulas Cotidianas RPG. Muito obrigado por esse pequeno trecho. Esse foi o primeiro episódio do Clube do Livro, primeiro trecho do primeiro episódio do Clube do Livro. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do papo que a gente teve. E a gente vai ficando por aqui, né? Então, grande abraço pra vocês. Um abraço, gente. Falou. Falou!